Olá, começando o Alesp Conecta de hoje e em 2020 temos eleições. Tudo bem que nos últimos meses muita coisa aconteceu, as eleições foram postergadas e nesse meio tempo também a gente vê e ouve muito jovem pensando nessas eleições de 2020 e a gente trouxe aqui para o Alesp Conecta justamente essa questão do papel da juventude nas eleições de 2020 e meu convidado é especialista nisso, é o Lorenzo Gottardi, gestor de políticas públicas e ativista do Movimento Jovem. Lorenzo, bem-vindo novamente ao Alesp Conecta. Obrigado, Julie. É um prazer estar aqui de novo para discutir um pouco de política e da realidade da política aqui no município de São Paulo. Pois é, eu falava agora no começo do programa, Lorenzo, que é um ano, já por si só, já era um ano especial. Quando a gente tem um ano de eleição, muita coisa acontece. Juntamos com a pandemia e o processo eleitoral teve algumas mudanças até de dias e afins, de quando vai acontecer e de todo o processo. Nesse meio tempo, a gente tem também muito jovem pensando que é a primeira eleição, muito jovem querendo entender o que está acontecendo na política. Vamos do princípio. O que o jovem hoje, na sua visão, vê da política e das eleições municipais, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil? Julie, esse é um tema que ele sempre é bastante complexo de ser tratado. Nesse contexto que a gente vive de pandemia, tem algumas outras especificidades que a gente tem que colocar na balança. Então, geralmente em ano de eleições, quem tem aí uma proximidade com movimentos de juventude, geralmente faz algumas ações no ano para o voto consciente, para o primeiro voto, para apresentar o mundo político para aquele jovem que está ali com seus 16, 17, 18 anos, que vai pela primeira vez, para que ele entenda como funciona, quais são as funções daquele representante que ele vai eleger e tudo mais. E isso por si só já é um desafio. Primeiro que se comunicar com a juventude requer um dinamismo bastante grande, porque a juventude ela é sempre pioneira nas gírias, nos movimentos culturais, eles estão sempre atentos ao que está acontecendo. Um ambiente agora digital, isso ainda acaba sendo mais rápido, né? Então há 10 anos atrás, você não tinha ferramentas como WhatsApp, você tinha um Orkut, no máximo aí uma outra rede social. E você tem o WhatsApp, que são mecanismos de divulgação de ideias, de mensagens e de tudo que envolva essa eleição, que obriga a gente a trabalhar de uma maneira um pouco mais assertiva para comunicar com essa juventude. E esse ano, pelo menos a gente tinha se organizado, a gente trabalha com juventude já tem quase 15 anos, a gente tinha se organizado para fazer algumas ações padrões, como essas que eu falei do primeiro voto, de tirar o título e tudo mais, que acabou surpreendendo a gente nesse momento de pandemia. Porque em janeiro a gente se programa para fazer algumas ações e em março vem a quarentena. Sim. E se comunicar com essa juventude virou um desafio ainda maior, porque se comunicar tendo encontros presenciais e os mecanismos digitais já digitais, aí ficou mais difícil ainda, né? Gente, E eu fico. Pode falar. É que travou aqui, pode falar. tem sido bastante desafiante para a gente conseguir alcançar o jovem e poder discutir alguma questão do bairro dele, da cidade dele. Eu trabalho mais aqui na cidade de São Paulo, mas o grupo ele trabalha no estado como um todo. E às vezes você tem questões específicas de uma cidade, de uma região, que você precisa discutir. E a gente que foi. Eu ainda sou jovem, mas o jovem há 6 meses atrás, há um ano atrás e há 5 anos atrás são completamente diferentes. Então a gente está buscando aí se adaptar a esse dinamismo dessa juventude na pandemia.
Isso que você falou agora no final é muito interessante. O jovem de 5 meses atrás, de um ano atrás, é totalmente diferente do jovem de hoje, né? E imagino que aqueles jovens que votaram nas primeiras eleições lá em 2018 são totalmente diferentes nesse momento, e até de influenciar outros jovens a pensar nesse processo eleitoral. Não sei se está certo o meu pensamento, mas nos últimos meses, nos últimos anos, alguns acontecimentos políticos talvez colocaram a juventude um pouquinho mais distante do mundo da política. Não sei se você sente isso também. Tem uma coisa, sabe, Julie, que é bastante comum, é rotineiro isso, aquele discurso de que a polícia, desculpa, não, a política precisa se rejuvenescer, precisa se renovar, e isso é um discurso que a gente for buscar nos anais aí da história, vai nos remeter até a primeira eleição. O tema juventude, ele perpassa sempre de maneira central as eleições no seguinte sentido de a gente já está cansado do que tem aí, precisamos de gente nova, precisamos renovar, precisamos ser contra a reeleição, todas essas coisas elas sempre aparecem no período eleitoral. Mas como você disse, eu até diria um pouquinho mais, desde 2013, mas acho que a eleição de 2018 simbolizou isso muito grande, a gente vê dois movimentos muito nítidos. O jovem, ele se afasta da política, e o jovem que se aproxima da política, ele se aproxima da política de uma maneira muito avessa ao diálogo com o contraditório. Seja do lado A ou do lado B, ele quer defender as ideias dele e se você achar abertura para o diálogo aí. Então, quando o jovem ele se aproxima para conhecer um pouco da política, então ele já recebe as coisas muito quadradas. Ó, se você apoia a pauta A, então você vai ter que apoiar essas outras pautas porque você é conservador, ou porque você é progressista, ou porque você é liberal, ou porque você é desenvolvimentista, qualquer coisa que seja. Já vem um pacote fechado. E aí você não consegue trabalhar o diálogo nesse jovem e falar, olha, você pode ser a favor dessa pauta e ao mesmo tempo não apoiar essa outra que naturalmente você seria a favor, mas poxa, eu não concordo muito. Então, tem tido um desafio grande de diálogo. Isso a gente percebe. A gente percebe, inclusive, no nosso grupo, que fica nítida essa dualidade, essa polarização que ficou muito claro nas eleições de 2018, né? E quando a gente fala, então, Lorenzo, de engajamento político, para quem está ouvindo, vendo a gente, e para esses jovens que estão nos vendo nesse momento, engajamento político, hoje, me parece que alguns jovens entendem como levantar a bandeira de A, B ou C e pronto, e acabou. Não discutir mais do que isso. Só levantar a bandeira. Ou então, engajamento político é vou me filiar a X partido e pronto, acabou, eu só discuto isso nesse momento. Precisa de uma visão talvez um pouco mais ampla do que significa esse engajamento político? Perfeito, Julie. Lá no grupo, a gente cunhou uma frase que é a seguinte: problemas complexos requerem soluções complexas. E a gente acabou deixando muito rasa a discussão. Então, o coronavírus é um caso emblemático, né? Então, você precisa ou da cloroquina ou do isolamento social. E a gente sabe que o problema ele exige mais discussão, ele exige um amadurecimento do debate. O caso da pandemia, ele é um caso bastante singular, porque a gente não conhecia esse vírus, então não tinha muita informação, mas a gente pode levar esse debate para outras pautas, como a pauta armamentista, que está bastante em voga, ou a questão do aborto, que teve a questão tempos atrás da menina que havia sido abusada. A gente discute as coisas de uma maneira muito superficial, muito ou é A ou é B. A gente não consegue construir uma solução, pensando inclusive a nível São Paulo, a gente está falando de realidades díspares. Uma solução que funciona para a cidade de São Paulo não funciona para Araçatuba, uma que funciona para Ribeirão Preto não funciona para São José do Rio Preto.
Então, a gente precisa discutir um pouco mais as coisas, amadurecer e não achar que em uma canetada, em uma decisão é, por um viés, vai resolver todos os nossos problemas. A gente precisa amadurecer as coisas. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito boa é a vontade, o desejo de se envolver com política de uma parte da juventude. Como eu falei, a gente vê sim esse movimento de afastamento da política de uma boa parte dos jovens, mas os que se aproximam com muito desejo. Mas a gente tem que trabalhar esse desejo para que a gente consiga construir soluções de políticas públicas. E até porque, para esse jovem hoje ter um interesse na política, ou se aproximar não só do debate político, mas de qualquer outro tipo de debate, eu imagino que isso também aconteça diariamente, aconteça desde pequeno. Né? E eu digo também a escola como um papel de formador de opinião e formação do cidadão, no sentido de um cidadão pensante. Né? Não sei se essa é a linha correta de pensamento, não estou dizendo politizar a escola, não é isso. Mas a criança lá, desde a sua primeira série, entender que ela faz política desde criança. Né? Na hora que vai argumentar com o pai, eu faço a lição, mas se você me der uma bolacha, alguma coisa. Enfim, nos mínimos detalhes se faz política. Sim, a política ela é presente na nossa vida cotidiana. Quando você traz essa questão da escola, eu acho bastante interessante quando a gente cita isso, porque já teve uma discussão, inclusive do ponto de vista de projeto de lei, da escola sem partido e tudo mais, que como eu olho para isso? A escola tem sim uma função de formadora de um currículo básico, mas a escola também tem sim a função de despertar o senso crítico, a análise crítica desde a infância da formação da criança. Isso não implica ensinar ela falar que, olha, isso é certo e isso é errado do ponto de vista valorativo. Claro, né, do ponto de vista matemático ou de gramática, isso tem que ser ensinado, mas do ponto de vista de valores, isso a criança vai formar no seu convívio com a comunidade, com a família e com a escola também. Mas o senso crítico para a discussão é importantíssimo. Eu acho isso fundamental. Na minha formação da graduação, teve uma disciplina que para mim foi bastante rica, que chamava resolução de problemas. Então, eram alunos de diversos cursos diferentes que sentavam para discutir soluções para um determinado problema. Isso era muito bom porque você tinha perspectivas diferentes. Então, tinha um cara que era da área de tecnologia da informação, um cara que era da área de gestão pública, um cara que era da área de gestão ambiental, olhando para o mesmo problema para discutir uma solução. E isso fazia com que a gente gerasse um debate muito rico. Fazia com que a gente aprendesse também a ouvir uma opinião que às vezes a gente não está muito acostumado porque é de outro prisma, né? E a escola pode sim ser um lugar de oferecer essas oportunidades de debate, de discussão, de formação. Sem dúvida, isso é muito importante. Eu digo isso porque essa questão da educação política mesmo, né? Para que também, quando esse jovem, essa criança cresça, não fique descrente, né? E não queira se envolver nesses debates. Eu digo debates de sociedade, por isso que eu falo, né? Se a criança ela vai de pequena se acostumando com esses debates, não da política em si, mas do ser social ali, né? Do cidadão, imagino eu que ela cresça com essa proximidade um pouco maior desses debates, né, que se faz no mundo da política. Por isso que eu te falei dessa questão da educação. Eu não sei se essa minha linha de pensamento é correta. Eu acho que como a gente trouxe, né, Julie, não é nem uma questão de ser correta ou ser incorreta. É uma Uhum. visão que as pessoas têm que trazer e a gente tem que ir discutindo para aprimorar. Eu, particularmente, concordo com o seu ponto de vista, porque é muito comum a gente ver não só jovens, mas pessoas já que votaram 10 vezes, 20 vezes ao longo da sua vida, não saberem o que faz um vereador, não saberem o que faz um senador, qual a diferença de um deputado federal para um senador, e isso perpassa essa vivência da coisa pública, da vida pública. Então, se eu tenho um problema de um buraco na minha rua,
ou se eu tenho um problema de falta de energia, ou se eu tenho um problema de violência na minha rua, a que autoridade eu devo recorrer? A que representante eu posso cobrar? Então, é muito importante que a gente tenha essa educação política, se possível nas escolas. Para mim, nossa, seria um sonho, seria fantástico. Mas a vivência também da vida pública. Então, você imagina se a gente fizesse um levantamento hoje de jovens até 18 anos que participaram de uma audiência pública ou de um processo orçamentário, né, no orçamento participativo, isso vai Sim. ser irrisório, vai ser muito pouco. E se a gente fomentar essa participação, acho que a gente pode ganhar muito no futuro. É isso aí. E o Lorenzo, você falou, né, Lorenzo, no início do programa, que já são 15 anos trabalhando com juventude, né? E muita coisa mudou e aconteceu nesses 15 anos. Falando especificamente aqui de 2020, que é um ano já por si só atípico por causa da pandemia, você falou que dos desafios aí, então, de unir essa juventude nesse momento e de ajudá-los nesse processo eleitoral. Dentro do movimento aí que você trabalha com a juventude, quais foram os principais desafios e estão sendo os desafios nesse momento de pandemia antes do pleito? Bom, para mim, o maior desafio foi aprender a usar uma ferramenta que chama Discord, porque eles adoram essa ferramenta e eu não conhecia. Que bom, também não sei o que é agora, perdi. O Discord é uma espécie de um chat que ele tem mais funções que o WhatsApp e tal. É muito interessante, só que eu não consegui me adaptar. Eles já usavam, então eles já conheciam a ferramenta, para eles foi super fácil. Os grupos do WhatsApp eles mantêm, em paralelo eles fazem as reuniões no Discord. Aí a gente fez algumas ações apenas para manter o grupo unido, então que não tinha um viés político, ou não iam discutir nada, apenas de entretenimento. Então tem jogos online, sites de jogos que eles entram todos numa sala, então assim, eu tive que me adaptar a essa rotina deles um pouco e foi bastante curioso, né? Porque, lógico, eu trabalho, então meus horários às vezes não me permitia participar de tudo e eu tinha que ficar acompanhando no celular. Isso para mim foi um desafio. Então assim, eles se comunicam o tempo todo por ferramentas diferentes, assuntos diferentes, 4, 5 grupos de WhatsApp, 2, 3 grupos de Discord, e você tem que ir indo atrás, você tem que acompanhar. Mas eu acho que o grande desafio do ponto de vista político é a informação. Porque agora a gente voltou até, teve um sábado que a gente tem um trabalho voluntário numa região, né? A gente fez algumas distribuições de cesta básica e tal, porque as famílias estavam precisando, então a gente até se encontrou. Mas a gente conseguir comunicar as coisas que a gente quer comunicar por WhatsApp ou por Discord, por qualquer rede social que seja, tem sido um desafio grande, porque quando você está presencialmente, você fala e você vê as pessoas ali, você vê quem está te ouvindo na hora. E no WhatsApp, às vezes, você mandou de manhã, o cara só vai ver à noite ou só vai ver no dia seguinte, e aí já entrou uma outra discussão no meio. Então, assim, se comunicar ficou muito dinâmico. Acho que a palavra que a gente tem que usar, né, nesse momento é dinâmica. O tempo todo, tudo mudando, falando sobre um monte de coisa. Então foi muito interessante. A gente passou, inclusive, por eleições no grupo de jovens, e foi uma eleição digital. Foi um desafio muito grande, né? Foi bastante conturbado o processo eleitoral lá, mas foi uma novidade, foi uma novidade. E se fake news era algo que me preocupava antes e continua me preocupando, lógico, eu acho que hoje conseguir fazer com que a minha mensagem chegue para as pessoas é o maior desafio que eu tenho agora. Eu não sou Que candidato, né? apesar. Mas informar Sim. a eles, olha, pesquisa esse partido, pesquisa o histórico do seu candidato, vá atrás de informações nos portais que tem na internet de confiança, porque também não dá para se informar em qualquer lugar. Então, assim, esse é o Sim. grande desafio. E quando você fala em dinamismo, Lorenzo, eu fico pensando assim, muito dinamismo também deve atrapalhar, porque tudo muda em segundos. E você precisa acompanhar de um jeito muito eloquente,
né? E nesse momento que também daqui a pouco, nas próximas semanas, se começa efetivamente a campanha política para as eleições municipais em 2020, eu imagino que essa juventude vai estar tão ligada, e aí eu digo que todos os candidatos vão ter que ter um trabalho muito maluco, porque a juventude, nesse momento, essa juventude tão conectada, não aceita o mais ou menos. Não sei se é bem por aí. Passa muito por isso sim, Júlia. É uma juventude bastante exigente do ponto de vista de informação, até porque esse grupo particularmente que a gente trabalha, a gente percebe que eles são bastante sarcásticos. Então, às vezes você manda alguma coisa e ele desafia, o jovem te desafia. Ah, mas isso aqui é assim ou isso aqui é assado? Isso aqui você viu onde isso daqui? Então, é bastante interessante isso. Eles buscam esses debates. Algumas vezes a gente tem uma dificuldade que eu sinto, né, isso dessa juventude, deles, ao invés de irem atrás no site do TSE ou no Google mesmo, eles vêm buscar informações em pessoas que eles veem como referência. Então isso sobrecarrega algumas pessoas, a gente vê isso lá no grupo, né? Sobrecarrega algumas lideranças e ao mesmo tempo fica difícil para a gente porque a gente tem que acompanhar os nossos trabalhos, prestar conta para esses jovens e quando você presta conta eles te desafiam. Poxa, mas isso aqui não podia ser diferente? Mas tem um fulano que também fala disso. Então eles são bastante, eles se apoiam muito nas suas figuras de referência, que eu acho que vai ter essas figuras terão papéis antes na eleição do ponto de vista do vereador, essa coisa mais local, né? Pois é, eu fico pensando nesse processo todo. A gente falou de engajamento político. Imagino que essa eleição, em especial de 2020, a gente vai ver um engajamento digital bem forte, né? E com talvez essa juventude influenciando as famílias no como pensar, mudando um pouquinho aí a lógica, né? Que seria ali os pais influenciando os filhos de votar nesse ou naquele, mas talvez uma inversão ali de papéis. Sim, e com certeza, Julie, porque isso foi um movimento que começou a acontecer no ano passado, de alguns pais nos procurarem, né? Olha, tô vendo que o meu filho está participando do grupo de vocês e tal, não sei o quê, porque às vezes tem meninos muito jovens, né? 14, 13, 15 anos, então a gente sempre busca ter um contato com o responsável para, se tiver algum problema, claro, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse zelo. E a gente percebe no começo do ano a gente montou um grupo de WhatsApp com alguns pais e a gente percebe sim esse movimento que você está trazendo. Então é bastante curioso que vou usar um exemplo, né? Teve um menino lá, o Fernando, ele fez um trabalho com a gente e aí o pai dele entrou em contato comigo. Poxa, achei super legal, o Fernando fez assim, fez assim, mas como é que vocês desenvolvem esse trabalho e tal, não sei o quê. Então a gente percebe esse movimento, né, do digital. Tanto que a gente já se organizou para agora, no mês de setembro, fazer uma semana da política, né? São 3 dias, na verdade, né? A gente não vai fazer, vai ser terça, quarta e quinta, em que a gente vai contar como você consulta seu candidato no TSE, como que você olha o histórico político dele, que ferramentas, agora tem muitos aplicativos que você pode pesquisar, né? O candidato, você como é partidário, todas essas questões e como eu escolho então o meu voto, né? A gente vai fazer esses 3 dias para tentar aí trazer um diálogo, o terceiro dia ao vivo, né? Para tentar trazer algo com essa juventude, porque o digital é a bola da vez. Sim. E aí, nesse processo todo de eleição, talvez o candidato que conseguisse comunicar melhor com a juventude leve uma vantagem, né, Lorenzo? Ah, sem dúvida, né? O que conseguir se comunicar, a juventude é uma força pujante enorme, né? Essa molecada está conectada, como você falou, 24 horas e o tempo inteiro
interagindo, então vai ter sim um ganho eleitoral se mostrar para essa juventude que as suas ideias são ideias interessantes, coisas que vão contribuir para a cidade e tudo mais, né? E para a gente finalizar, porque olha só, a gente está num bate-papo aqui, já está acabando a Lesp Conecta de hoje. Para a gente finalizar, como é que você analisa essa juventude de hoje? Temos, como nas eleições de 2018, muito bem visto os jovens que têm uma posição A, os jovens que têm uma posição B, bem distribuído, ou depois de 4 anos as coisas estão um pouco mais equilibradas nesse aspecto? Porque a gente teve na última eleição ali um 880, né? Olha, de verdade, Julie, eu ainda acho que está tudo muito polarizado. Acho sim que está bastante polarizado. A gente teve um tempo muito longo. E no Brasil, a discussão nacional ela influencia muito a discussão local. Porque é o Jornal Nacional, é o Jornal da Record, tudo passa no Brasil. Então, o Brasil, a nação influencia a discussão local. Então, e mais essa questão do coronavírus, como isso foi tratado, isso para mim ainda manteve muito forte essa polarização entre esquerda e direita, e progressistas e conservadores. Eu acho que isso ainda está muito forte e acho que na juventude isso se percebe claramente. Perfeito, Lorenzo. Nosso tempo hoje acabou, mas deixa um convite aqui, porque até o final do ano a gente vai ter mais coisa para falar sobre a eleição, tá bom? Perfeito, Julie. Vou ficar muito feliz de voltar. Perfeito. Obrigada, Lorenzo, por ter participado com a gente hoje nesse Alesp Conecta. E você que está em casa, quer rever esse tema hoje sobre juventude nas eleições de 2020, é fácil. Corre lá na nossa plataforma do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Não só esse programa, mas toda a programação da Rede Alesp você encontra por lá. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.